Olá, pessoal, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a você que está aqui conosco para tomar um café com teologia. Nós temos preparado uma programação muito especial para você que nos acompanha, e para isso, é claro, fica o convite para se inscrever no canal, ativar todas as notificações ali no sininho, porque quando você faz isso, você é avisado assim que um vídeo está para começar por aqui. E é claro, você também pode compartilhar o nosso vídeo, o nosso conteúdo com os seus contatos, suas redes sociais. Não se esqueça também de deixar o like e você pode contribuir para o nosso canal, que vai nos ajudar bastante na nossa produção e no nosso trabalho. Uma vez, numa aula na faculdade, falando para os alunos, eu disse para eles o seguinte: se você não dá conta de conhecer a Bíblia toda, né? Se conhecer a Bíblia toda é demais para você, conheça o Novo Testamento. Se o Novo Testamento é demais para você conhecer, conheça os Evangelhos. Se os evangelhos for demais para você conhecer, conheça o Evangelho de Lucas. E mesmo se o Evangelho de Lucas for demais para você conhecer, que essa passagem você tenha como prioridade. É a passagem do capítulo 15 de Lucas, conhecida por nós como a parábola do filho pródigo. Uma parábola muito conhecida, pouco compreendida, pouco aprofundada, com ensinamentos riquíssimos sobre Jesus, sobre o Deus a quem Jesus revela, sobre a caminhada cristã, e por isso é um texto que nós não podemos desconhecer e nem tampouco conhecê-lo apenas superficialmente. Porque esse texto nos mostra muito sobre quem é Deus. E muitas vezes a gente se perde tentando compreender quem é Deus. Muitas vezes a gente se perde tentando compreender Deus a partir de uma leitura que não condiz com o Pai que Jesus revela. E esse texto ele é chave para que a gente faça essa compreensão. O texto em questão se encontra em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. Mas como é um texto grande, uma história complexa e um texto com muitos ensinamentos, nós vamos dividir essa reflexão em 3 episódios. Cada um dos episódios nós vamos falar sobre um dos integrantes dessa família, um dos personagens desta história. Hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo propriamente dito. Você sabe que essa é uma história que tem um pai, e esse pai tem 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo, óbvio, né? O filho mais velho é um filho indiferente, distante, amargurado. E o filho mais novo é um filho pródigo. O que é ser pródigo? Pródigo é alguém irresponsável, inconsequente, alguém que vive assim, o que dá na telha, e muitas vezes não mede as consequências desse ato, e quase sempre esses atos são imprevisíveis para si. Pois é, e hoje nós vamos começar a ler essa história, que é uma história fascinante, proposta por Jesus, que diz assim, olha, Lucas capítulo 15, do versículo 11, e nós vamos ler até o início do versículo 20, que é a parte da história que tem como protagonista o filho pródigo, o filho mais novo. E diz assim, Jesus continuou a história, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra
e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Nós vamos ler até aqui. Já fica o convite de, na semana que vem, nesse mesmo dia e horário, você se encontrar comigo para a gente continuar essa história. Bom, essa primeira parte fala sobre o filho mais novo desse pai. O filho chamado de pródigo, porque ele vivia prodigamente, né? Esse moço um dia chegou para o seu pai e ele conhecia o pai, conhecia como funcionava as terras do pai, o trabalho relacionado ao seu pai, mas um dia ele achou que viver debaixo da casa do pai, do teto do pai, das suas ordens, viver debaixo da presença do pai não lhe era mais suficiente, não lhe era mais satisfatório. Ele achou que queria viver uma vida independente, uma vida absolutamente livre, uma vida em que ele não precisasse dar conta para ninguém e pudesse fazer o que desse na sua telha, né? O que desse na sua cabeça. E um dia, surpreendentemente, ele chega para o pai e verbaliza isso. Ele diz para o pai que ele não está mais satisfeito em viver na sua casa, que ele quer a parte que lhe cabe da herança, porque ele quer viver do jeito que ele quiser. É interessante porque herança é algo que se adquire no falecimento do titular dessa herança. Ainda mais numa cultura como essa, né, da antiguidade, em que toda a estrutura familiar e, consequentemente, a herança gira em torno do chefe da família, né, porque é uma sociedade profundamente patriarcal. E isso não só é estranho, como é profundamente desrespeitoso com o seu pai, com esse patriarca. Porque ele está declarando o pai como morto, sendo a ele ainda vivo. Ele está dizendo para o pai que o considera como um morto, mesmo que ele esteja vivo. E do pai ele só quer os favores, do pai ele só quer o dinheiro, do pai ele só quer a herança. E o curioso é que o pai consente em fazer dessa forma, não briga, não faz escândalo, não usa da sua autoridade, mas confere a sua liberdade e dá a ele a parte que cabe da herança. Passado alguns dias, o filho junta tudo isso e vai embora. Vai embora sem dizer para onde ia, vai para uma terra distante e lá ele vive como queria inicialmente. Algumas pessoas têm essa postura. Algumas pessoas só se lembram do seu pai, da sua família, quando precisam de alguma coisa, de algum bem, de algum dinheiro, de algum favor. No dia a dia, esquecem que tem pai, esquecem que tem mãe, esquecem que tem família. Outras pessoas fazem isso com Deus. Muitas pessoas só se lembram que tem Deus quando se vê em algum apuro, quando se vê em alguma enrascada e querem que Deus o livre dessa maldade. Ou apenas veem Deus como um solucionador de problemas, como alguém que tem que lhe dar algum milagre, alguma coisa que quer. No dia a dia vive como se Deus não existisse. Mas quando o calo aperta ou quando o seu instinto de mimado aflora, ele quer e ele exige que Deus resolva os seus problemas como se Deus estivesse à sua disposição. E aí quer apenas o que lhe convém, quer apenas a parte que lhe é interessante. Provavelmente nunca fez nada para construir a herança que ele quer usufruir livremente nesse momento.
O interessante é que o pai concede, né? Porque Deus não é um manipulador, nem tampouco um ventríloco que nos manipula em suas mãos e faz de nós como se fôssemos apenas marionetes, mas Deus concede liberdade para os seus filhos. Deus tem uma proposta de amor, Deus quer que os seres humanos lidem com essa proposta, mas ele consente na liberdade desse ser humano e ele permite que esse filho vai. O filho vai, o filho gasta tudo o que ele tinha, porque dinheiro que vem fácil também vai fácil. Deve ter ficado cercado de amigos, cercado de farras, de festa, gastado abundantemente, e chegou uma hora que o dinheiro acabou e fome veio àquele país. Você sabe que dinheiro que é ganho fácil também vai fácil, né? E você sabe que amizades construídas na base de favores, de festanças, de benesses distribuídas, também somem na primeira crise que aparece. E aquele jovem assim se viu sozinho, sem nada, sem ninguém, sem dignidade, sem ter para onde ir. E ele então resolveu se juntar com alguma pessoa ali da região e ser um serviçal daquela pessoa. E ele foi então disputar comida com os porcos para tentar sobreviver. Olha o nível de indignidade e de desumanização que esse jovem chegou. Na casa do seu pai, ele não chegava perto dos porcos, porque os porcos eram considerados animais imundos, então nem tinha por lá. E agora, distante do pai, ele se afunda na lama junto com os porcos para disputar com eles um resto de comida para sobreviver. O jovem chega ao fundo do poço. E o fundo do poço, o fundo da indignidade, não é não ter dinheiro. Porque tem muita gente que não tem dinheiro e que é digna. Não é passar necessidade, porque nem sempre as pessoas passam necessidade por serem irresponsáveis. Infelizmente, nós vivemos num país com muitas desigualdades, né? Mas o fundo do poço da indignidade é se humilhar ao ponto de disputar resto de comida com os porcos, se lamear todo, sendo que ele não precisava passar por nada disso e ele passa tudo isso como fruto da sua inconsequência. O interessante também é que o pai não vai lá trazer esse filho no colo, o pai não o vê como um coitado, como muitos fazem, e quando nós vemos um inconsequente como coitado, nós apenas apoiamos a sua inconsequência e apenas incentivamos essa pessoa a viver na inconsequência, porque ele sabe que a qualquer momento que ele fizer uma bobagem na vida, é só ele gritar que alguém vai lá lhe socorrer e lhe fazer as suas vontades. Eu não estou falando que você não deve ajudar quem realmente precisa, quem realmente passa necessidade, quem realmente tem uma situação difícil na vida, mas no caso dele e de tantos outros é fruto de inconsequência, porque ele não precisava chegar a esse nível. Até que ele enxerga isso, até que ele enxerga essa realidade, e ele cai em si e ele fala: até os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, têm o que comer, são tratados com dignidade, com respeito, com carinho, e eu aqui nessa situação horrorosa. Porque ele não só passa fome, não só passa dificuldade, como ele não tem carinho, os amigos foram embora, o dinheiro acabou, ele não é tratado com respeito, porque nem entre os porcos alguém lhe dá nada, e ele aprende a dureza da vida da maneira mais terrível, que é com a própria vida sendo dura com ele. Infelizmente, hoje, muitas pessoas querem amaciar os egos das pessoas para que elas continuem lá nas igrejas, no conforto daquela igreja, ensinando que Deus vai fazer o que ela quiser que seja feito.
paparicando, passando a mão, impedindo que a pessoa amadureça, que a pessoa cresça, que a pessoa se desenvolva. Mas essa não é a proposta do Evangelho, e Jesus, mais uma vez, está mostrando aqui nessa passagem. Esse rapaz não foi paparicado, esse rapaz tinha tudo, mas ele decidiu viver livremente. Pelo menos ele teve a decência de, uma vez não se sentindo mais parte daquela família, fazer o que dava na telha fora da sua família, fora do coração do seu pai, embora tenha sido uma péssima escolha, porque ele tinha tudo para ter uma vida feliz, uma vida com amizades verdadeiras, uma vida com respeito, carinho e dignidade. Aí um dia ele cai em si e fala: os trabalhadores do meu pai têm pão com abundância, têm pão com fartura, têm respeito, dignidade, e eu aqui nessa situação já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou falar com meu pai. Eu pequei contra o céu, contra ti, e não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas se me receberes como um dos trabalhadores, eu serei grato e ficarei muito feliz. É preciso analisar essa decisão do rapaz, né? Tem muitas coisas importantes na decisão desse rapaz. Primeiro, ele decidiu ir embora. Quem tinha que decidir voltar era ele. Ele não era criança. Ele não era um incapaz. Ele era um adulto capaz de tomar a decisão que tomou. Ele está em pleno uso do seu juízo, das suas faculdades mentais, da sua responsabilidade. E responsabilidade é um sinal da imagem e semelhança de Deus no ser humano. E ele, com o uso dessas faculdades mentais, da sua maturidade, da sua consciência, precisa tomar também a decisão de fazer o caminho oposto. Seres humanos tomam decisões erradas. Seres humanos optam por caminhos que não conduzem à vida. Mas os seres humanos também devem cair em si e se arrepender dessas decisões equivocadas que tomam, como esse rapaz fez. E ele percebe que pecou contra o céu, contra Deus, contra a sua família. E ele pecou contra o pai, pai que sempre lhe tratou com dignidade, respeito, carinho, amor, que nunca lhe deixou faltar nada, e não só materialmente, mas existencialmente, que é o mais importante, que ele pecou. E é isso, é isso. Quando nós pecamos, nós não precisamos e nem podemos, nem é correto, procurarmos culpados, procurarmos alguém em quem compartilhar a nossa culpa, mas nós precisamos admitir: errei, pequei, escolhi o caminho errado, e agora me arrependo disso e vou até o lugar onde eu caí, onde eu pequei, e vou recomeçar a minha história. Isso também é profundamente humano, né? Não só o pecado, o erro, a escolha equivocada é humano, mas o arrependimento, o reconhecimento, assumir as suas responsabilidades também é profundamente humano no que há de melhor do ser humano, né? E aí esse rapaz pensa em fazer uma proposta ao pai. Ele sabe que não pode mais ser recebido como filho. E isso não é uma frase de efeito dele, uma frase de pseudo-humildade. Não, ele sabe que como filho não dá mais, que ele já usou toda a chance que ele tinha como filho e que não dá mais para ser filho. E eu vou explicar o porquê que não dá mais na hora que eu falar sobre o pai. Então acompanhe para você não perder nada dessa passagem incrível. Mas ele toma essa decisão e ele vai até o seu pai, né? E ele, enfim, se levanta, porque caído ninguém muda nada. Caído ninguém resolve nada. Se você ficar caído, o máximo que vai acontecer é você ter pena de você mesmo, ou então de você querer procurar culpados para algo que tenha lhe acontecido. Levante-se, erga a sua cabeça, tome uma decisão, reconheça o que você fez, o que você deixou de fazer, e agora volte para tomar o caminho correto que estava diante de você.
e agora reconstrua, reconfigure a sua vida para você tomar o rumo que você precisa tomar na sua vida. E agora levante-se, engula o seu orgulho, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Admita e retome a construção ou a reconstrução da sua vida e da sua jornada. Esse filho entendeu que, sendo tratado como o pai tratava os trabalhadores, já seria bastante para ele, já seria muito mais do que o que ele tinha nesse momento. E depois de ter tomado uma decisão interna, ele toma essa decisão externa. Porque tem muita gente que pensa muita coisa, pensa até o correto, tem muitos sentimentos, até nobres, mas se não praticar, não vale de muita coisa. Se não exteriorizar e colocar isso em prática na vida, não vai chegar a lugar nenhum, né? E depois de ter planejado, versículo 20 diz que, levantando-se, ele foi para o seu pai. Não foi o pai que foi buscá-lo. Não foi o pai que foi bajulá-lo. Não foi o pai que foi lá passar a mão nele e implorar que ele voltasse. Ele levantou-se e foi ter para o seu pai. A cabeça que decidiu ir é a cabeça que decide voltar. As pernas que o levaram para longe são as pernas que o trarão para perto. E assim esse rapaz teve a dignidade de reconhecer os seus erros, reconhecer os seus atos e de retornar para a casa do seu pai. Que eu não estou falando de igreja, estou falando do seu pai mesmo. Às vezes essa casa pode ser a sua casa, a sua família. Às vezes essa sua casa pode ser o seu interior, de você voltar a se encontrar consigo mesmo. Pode ser a intimidade do seu quarto em buscar a Deus novamente, né? Pode ser algum lugar que você precise reconstruir a sua jornada e a sua história. Esse jovem nos dá um ensinamento muito legal, muito interessante. Ele se arrepende, ele admite que errou sem culpar mais ninguém e ele toma a decisão de voltar para reconstruir a sua vida. Se você tomou algum caminho errado na sua vida, arrependa-se, não fique procurando culpados, porque isso vai fazer você rodar em círculos. E outra, tenha a humildade de recomeçar a sua jornada e o seu caminho. Que Deus lhe ajude nessa jornada, que você siga esse caminho e, é claro, que você também compartilhe essa devocional com outras pessoas, ative todas as notificações e na semana que vem a gente volta para a continuidade desta reflexão. Tem muita coisa ainda para a gente ver nessa história e eu te espero lá. Tchau, tchau.